Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei, eu sou engenheiro responsável pelos cursos da Action Technologies. Esta videoaula ela é mais uma aula do curso de comandos elétricos, tá? O assunto é dispositivos de proteção utilizados em comandos elétricos. Então, todo o material do nosso curso vai ficar aqui disponível no YouTube, tá? De forma gratuita. Então, pessoal, para colaborar com o nosso trabalho, já se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o nosso vídeo, tá? Compartilha esse conteúdo que com certeza ele é muito importante para quem é técnico, para quem é engenheiro, para quem é eletricista, para quem gosta da área de elétrica, tá bom? Então é bastante relevante. Dá muito trabalho para a gente produzir esse conteúdo, tá? É até engraçado, parece que na hora que a gente vai gravar, aparece caminhão do lixo, é um carro buzinando na frente, então dá um trabalho terrível para preparar o conteúdo e para disponibilizar aí para vocês, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula e boa aula para você. Então, pessoal, como o tema da nossa aula é dispositivos de segurança e proteção utilizados em comandos elétricos, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, tá bom? Uma reflexão, eu não vou dizer se tem resposta certa ou resposta errada, é só para a gente refletir um pouco, tá ok? Então, vamos à nossa reflexão, né? A reflexão serve para você e para mim também, tá bom? Não vou dizer que tem uma resposta certa ou uma resposta errada, mas é só para a gente refletir. Então, é uma pergunta. Segurança e proteção são a mesma coisa? É a mesma coisa? O que você acha? Segurança e proteção é a mesma coisa? São sinônimos? Então, para a gente pensar um pouco, né, para ajudar nessa reflexão, eu coloquei aqui no nosso slide, né, duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Tá? Na imagem 1, você tem uma casa, e na imagem 2, você tem um segurança. E aí, dentro dessa pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta para você. A sua casa é segura? E mais uma pergunta, a sua casa é protegida? Vamos falar primeiro de proteção, pessoal, que eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Bom, vamos lá. Essa casa aqui, ela protege da chuva, vocês concordam? Do calor, né? Das condições do ambiente aí, de temperatura, de calor, enfim, né? Mas ela tem um muro? Não. E o que eu quero dizer com isso? Oferece segurança? Então, eu acredito que a melhor resposta seja depende. Se essa casa é num lugar bem tranquilo, com o pessoal bem civilizado, né, bem educado, com bastante conhecimento, né, no sentido colaborativo, das pessoas estarem envolvidas, se juntarem, eu acredito que ela é segura sim, ainda que não tenha um muro, tá bom? Mas se ela é uma casa que é num ambiente urbano, com muita criminalidade, com índice de criminalidade muito alto, né? Onde a educação não é muito bem desenvolvida e outros fatores, eu acredito que ela não vai ser uma casa segura. Vocês concordam? Então, é uma casa que oferece proteção contra algumas coisas, né? Não vai oferecer proteção contra tudo também, mas pode ser que seja uma casa segura ou pode ser que não seja uma casa segura também. Concordam? E aí do lado ali, pessoal, também tem uma imagem de um segurança, né? E aí, o que vocês acham? Se eu pegar esse segurança e colocar ali na frente daquela casa, aumenta a segurança ou não? Se for pensar em segurança em termos de controle de marginalidade, de problemas de segurança, eu digo de alguém invadir a casa, por exemplo, vai melhorar, vocês concordam? Mas vai impedir? Talvez ainda não também, né? Mas vai aumentar a segurança, né? Então, pessoal, são duas coisas que estão muito ligadas, tá? E nem sempre algo que protege é seguro, né? Não querendo entrar em polêmica, mas até seguro de carro, eu pesquisando para desenvolver esse material, né? Eu vi duas situações que, vamos pensar um pouco. Existe proteção veicular, você já ouviu falar de proteção veicular? Comenta aí, deixa nos comentários, vamos falar sobre, vamos discutir isso. Já ouviu falar sobre seguro para automóvel?
Então são duas coisas distintas. Uma é a proteção veicular e outra é o seguro que você faz do seu carro, né? Teoricamente, os dois recursos, né, trazem aí benefícios, né, vantagens e desvantagens. E é mais algo para a gente refletir sobre, né? É bem interessante essa questão, né, pessoal? Então, assim, em resumo, assim, o que eu concluo disso, tá? No sentido de proteção, você consegue proteger, sim, algumas coisas. E qual que é o seu objetivo? O que você quer proteger, não é isso? Já a segurança é como se tivesse uma escala, sabe? Mais seguro, menos seguro. Consigo mexer, consigo trabalhar no grau de proteção, de segurança disso daqui, né? De segurança mesmo. E a proteção é para proteger contra algo específico, né? Então, pessoal, eu tentei, assim, trazer essa discussão, esse tema, para a gente entrar no nosso assunto aí. Então, vamos aí dar continuidade ao conteúdo, né? Foi só uma reflexão. Ainda falando de proteção, né, já que tem tudo a ver com a nossa aula, uma vez que nós iremos tratar dos dispositivos de proteção utilizados em comandos elétricos, né? Dispositivos de proteção utilizados em comandos elétricos. Então, são dispositivos que protegem os comandos elétricos que nós vamos criar, né, dentro do nosso curso, aí, dos nossos exercícios, das nossas atividades. E como envolve o nome elétrica, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né, vou projetar aí na tela, que nada mais é do que um incêndio que a gente teve no Brasil na década de 70, né? E aí esse acidente foi bem assim repercutido na mídia na época, né? Ele provocou aí a morte de 187 pessoas, né? Deixou mais de 300 feridos. E é o edifício Joelma, né? É um edifício que sofreu esse incêndio no ano aí de 1974, tá? Na época foi uma coisa assim tremenda, absurda, né? Que saiu na mídia e muito triste, né? E aí, depois, posteriormente, estudando a causa do acidente, observou-se, né, um laudo lá, né, que foi um estudo que teve depois ao incêndio, o pessoal apontou que uma determinada empresa, né, que fazia a manutenção elétrica desse prédio, não sei se eu posso usar esse termo, negligente, né, com essa manutenção. E a manutenção não estava em dia. E aí foi percebido que o sistema da instalação elétrica era precário e também ele estava sobrecarregado, ou seja, ele tinha mais cargas, né, do que se comportava. E aí, por conta disso, houve um incêndio. Então, um incêndio de origem de instalações elétricas. Tá? Então, olha como é importante você ter proteção, você dimensionar bem, você escolher bem os componentes para a sua instalação, né? Você pode evitar situações como essa, né? Você vai proteger o seu circuito, né, elétrico, a sua instalação elétrica, para que não haja esse tipo de situação, ou sobrecarga, né? Danos a pessoas, ao patrimônio, né? Você vai proteger o seu patrimônio e vai garantir a segurança das pessoas. Olha que interessante, né? As duas palavrinhas que a gente estava pensando aí agora há pouco na nossa reflexão. O objetivo dessa aula principal, pessoal, é realmente trazer dispositivos que possam garantir ou permitir ou melhorar a segurança das pessoas, né? E garantir também a proteção dos seus equipamentos, né? Então, por isso que é muito importante você aprender sobre esses dispositivos, tá? E quais são os dispositivos que eu vou falar nessa videoaula? Basicamente são os fusíveis, tá? Os disjuntores, relé térmico, disjuntor motor, e aí eu coloquei um bônus aí para vocês, que é o relé de falta de fase, tá? Normalmente, no ensino técnico, você aprende aí os 4 primeiros itens, mas eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Dentro desse conteúdo também, o relé de falta de fase, tá bom? Então, vamos lá. Então, falando sobre fusíveis, né? O que é um fusível, né? Basicamente, um fusível é um componente elétrico, tá? Ou eletrônico também, que pode ou deve ser usado em instalações elétricas ou eletrônica, né? Placas eletrônicas, para proteger aquela instalação elétrica ou aquele circuito eletrônico contra
curto-circuito ou sobrecarga, tá ok? Como de costume, né, pessoal, gosto de fazer vocês pensarem, né, e refletirem em conhecimentos passados e tentar juntar tudo e compilar todo esse conhecimento e transformar em algo útil para você. Vamos refletir mais uma vez? Pessoal, o que é curto-circuito? O que você acha? O que é sobrecarga, né? Então, eu vou tentar assim, ser o mais didático possível, tá? Se você souber uma outra forma de explicar, deixa aí nos comentários, vai ajudar bastante, tá bom? Um curto-circuito, pessoal, é uma condição de falha no seu circuito ou na sua instalação elétrica que vai fazer com que você tenha um pico muito alto de corrente em um curto espaço de tempo. Em um curto-circuito, se não houver um dispositivo de proteção, a tendência é que a corrente aumente tanto a ponto de ir para o infinito. Só não acontece isso porque você não tem a tensão muitas vezes necessária, né? O que é a tensão? Lembra da nossa aula anterior? É a força que faz com que os elétrons se movam, né? Não é isso? Então, às vezes você não tem a tensão necessária, às vezes você não tem carga suficiente, você não tem tantos elétrons para que isso aconteça, e às vezes a própria situação ali física já impede que essa corrente atinja o infinito, né? Às vezes o material queima, você tem princípio de incêndio, você tem incêndio mesmo, você, por alguma razão, acaba não atingindo o máximo. Mas a ideia é essa, o conceito é que em um curto-circuito a corrente vai subir ali, vai ter picos enormes de corrente, tá? Bom, e o que é sobrecarga? Bom, pessoal, sobrecarga é o seguinte, você tem ali o seu circuito elétrico numa condição normal de trabalho, um regime normal, né, em que ele está operando dentro da sua normalidade, tá? E aí você ultrapassa aquele limiar, aquele valor, né, que você está ali, que é normal do circuito, e você fica um determinado tempo, longo geralmente, acima do valor que é nominal do circuito. Por exemplo, tem um circuito lá elétrico que a corrente nominal dele é 10 amperes. E ele está trabalhando ali com 15 amperes durante muito mais tempo do que ele deveria. Aí há uma condição de anormalidade também, e aí a gente entende isso como sobrecarga. Pessoal, vamos pensar mais um pouquinho? Carga é interessante pensar em caminhão, né? Não sei porquê, mas me veio caminhão à mente. Imagina que você está trafegando lá na rodovia, transportando materiais. 1 tonelada de milho, por exemplo, tá? Você está transportando 1 tonelada de milho. E aí, o seu parceiro que está transportando também, que está vindo atrás do seu caminhão, percebe que o seu caminhão dá falha e ele tem que, sei lá, por algum motivo pegar a sua carga do seu caminhão e passar uma parte ou toda ela para o caminhão dele. E o caminhão dele já estava no limite. O que vai acontecer? Você vai ter uma sobrecarga, né? Você vai transportar acima daquilo que foi pensado inicialmente para se transportar. Da mesma forma, pessoal, tenta imaginar uma situação maluca assim, tá? O caminhão está lá se locomovendo, né? Pelo seu trajeto ali e tal. E aí ele está levando a carga dele e de repente cai alguma coisa em cima dele muito pesada. Vamos dizer que cai um viaduto em cima dele. Olha que loucura, né? É uma coisa até engraçada. O que vai acontecer? Não é simplesmente uma sobrecarga. Ele veio sobre ele repentinamente uma carga muito superior à que ele pode transportar. E aí já era, né, pessoal? Aí blackout total, você perdeu o caminhão e aí é complicado isso, tá? Então, só para vocês pensarem mais um pouco, tá? Essa é a diferença entre curto-circuito e sobrecarga. O fusível é um dispositivo que vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Isso em relação à corrente, tá? Ou uma corrente muito alta num intervalo pequeno de tempo, ou uma corrente alta num tempo razoável, mas que esteja acima do que foi dimensionado ali. E aí, como que o fusível faz isso, tá, pessoal? Ele tem aí normalmente 2 terminais, né, para você conectar no seu circuito. E aí, entre esses terminais, você tem o elo fusível, tá, que foi dimensionado para uma determinada corrente nominal. Quando você tem um curto-circuito, aquele elo fusível se abre,
rompe o fusível e aí não há mais como você ter a passagem da corrente elétrica. O circuito se abre, tá? E da mesma forma para a sobrecarga. Você, uma vez que ultrapassou a corrente nominal do circuito, havendo uma sobrecarga, o elo fusível vai se abrir e vai proteger o circuito. Você pode ver aí na imagem, tanto na imagem 6 quanto na imagem 7, né? Dois casos onde o elo fusível se abriu, né? A imagem 6 é de um fusível usado em automóveis, né? E a imagem do lado é bastante usado, né? A imagem 7 em eletrônica. E aí na imagem 5 você tem um fusível que é mais usado em média tensão, né? Ou alta tensão, tá? Que é acima de 1000 volts, normalmente. Às vezes usado em cabine primária ou em circuitos de distribuição de energia, né? E o que é legal dele? Que você consegue, pelo aquele olhar de manobra ali, você consegue, utilizando uma vara, abrir o circuito, tá? Mas o funcionamento dele é o funcionamento normal de um fusível, como eu disse. Qual que é a desvantagem, né, de um fusível? Uma vez que ele se abriu, rompeu o elo fusível, não tem mais utilidade, você tem que substituir, tá bom? Ainda falando sobre fusíveis, no Brasil nós temos 3 tipos de fusíveis, né? A gente encontra isso em literatura, em provas de concurso público, quem já fez curso técnico ou curso profissionalizante provavelmente já ouviu falar sobre isso, que são os fusíveis do tipo de ação rápida, ação ultra rápida e ação retardada. Qual que é a diferença entre eles, pessoal? E por que isso, né? Porque rápida, ultra rápida e retardado. Porque dependendo da aplicação que você vai usar esse fusível, você vai precisar de um ou de outro ou de outro. Se você vai proteger um circuito que envolve semicondutores, né, um circuito que envolve eletrônica, onde o tempo de resposta é muito rápido, né, e qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento em um intervalo muito pequeno de tempo, você usa fusíveis do tipo ação ultra rápida. Por exemplo, você tem lá o seu projetinho, né, de comando elétrico, um comando ali qualquer, e aí você está usando um software starter. Né? Um software starter é um dispositivo que vai permitir uma rampa suave na partida do motor, tá? Que ele parta suave. É um dispositivo eletrônico, então para proteger esse software starter, né, você vai usar um fusível de ação ultra rápida, tá? E aí você tem também o fusível de efeito rápido, tá? Nós vamos entender um pouco, nós vamos entrar aqui num detalhe, tá? Uma mini polêmica, se é que eu posso chamar assim, mas nós vamos ver as diferenças aí, tá? E você tem o fusível também retardado, que é um fusível que ele vai demorar a fazer a função dele, né? Que é romper o elo fusível em caso de uma sobrecarga, por exemplo. Ele demora mais tempo, tá? Se a gente olhar a curva dele, a curva desses fusíveis, né? A corrente em função do tempo, vocês vão ver que é diferente. O ultra rápido, ele rompe o elo fusível muito mais rápido do que o rápido, que por sua vez se rompe mais rápido do que o fusível retardado, tá bom? Por que eu falei de uma mini polêmica, né? Porque esses termos rápido e ultra rápido ou retardado, ele veio de uma norma, tá? A norma IEC 60.269, né? Traço 2, traço 1, né? Que aí a gente está falando da NBR 11.841, tá bom? E nessa norma internacional, né, da IEC, né, para quem não sabe, IEC é International Commission Electrical, né, Comissão Internacional de Eletrotécnica, é uma norma que estabelece lá que existe 2 tipos de fusíveis, né, o Fast Acting e o Time Delay. E aí você traduzindo isso, né, você chega a esses 2 nomes, ao nome rápido e retardado. Tá bom? Então a gente exportou isso dessa norma e trouxe isso para a gente. Mas a gente vai ver que isso até talvez possa gerar algum tipo de vamos dizer assim, discussão, tá? E aí dentro dessa norma, pessoal, eu apresento para vocês aí uma classificação, né? Você tem que
nos fusíveis, né, principalmente no NH, no que a gente vai estudar mais adiante, e de AZERD também, você tem algumas letras que representam alguma coisa. Para que aquele fusível ele é usado, deve ser utilizado, né? E a primeira letra, né, ele vai representar aí para a gente se ele vai proteger contra sobrecarga ou curto-circuito. Se for sobrecarga e curto-circuito, vai ter uma letra G minúscula lá no seu fusível, tá? Se for apenas curto-circuito, você vai ter a letra A, tá bom? E aí você tem uma segunda letra que vai representar se ele é para proteger cabos de uso geral, motores ou semicondutores, tá bom? Nós vamos entender melhor isso já no slide seguinte. Então, por exemplo, pessoal, vamos para a aplicação real. Você tem um fusível lá que tem a letra GL, né? G minúsculo, L maiúsculo, G minúsculo, G maiúsculo. Para que vai servir esse fusível, tá bom, pessoal? Qual que é a função dele, tá? A função desse fusível é proteger contra sobrecarga em cabos, tá? E aí o pessoal conhece erroneamente como fusível de ação retardada. Olha que interessante, né? A gente buscou a origem da norma lá para tratar desse assunto. E aí você tem o fusível A minúsculo, M maiúsculo, né? Para que serve esse fusível? Esse é um tipo de fusível usado para a proteção de motores elétricos. Só que olha só que interessante. Essa letrinha A não está representando lá para a gente também curto-circuito? E qual que é a definição de curto-circuito? Uma corrente muito alta, um pequeno intervalo de tempo, não é isso? Mas olha que interessante também, pessoal. Motores elétricos, durante a partida deles, ele tem um pico de corrente que pode ir de 7 a 10 vezes a corrente nominal dele. E aí, por que esse fusível serve, né? Se ele protege contra curto-circuito, não teria que ser um fusível retardado, pelo menos para suportar a partida? Interessante, né? Mas é um fusível que é aplicado em motores elétricos, ele vai atuar em caso de sobrecarga, curto-circuito e vai suportar essa partida do motor. Beleza? E aí você tem o AR, né? Que é um outro tipo de fusível que é usado para proteção de circuitos semicondutores, onde haja semicondutores, onde há essa necessidade de você ter uma interrupção, né? O rompimento do elo fusível de forma mais rápida. E aí a gente também costuma chamar de ultra rápido. Tá legal? Eu vou apresentar para vocês agora dois tipos de fusíveis que são bastante usados, né, que são os mais usados assim, em comandos elétricos. Tá? Que basicamente o primeiro aí é o fusível do tipo de AZED, tá? A forma construtiva específica para esse tipo de fusível. Né? Na esquerda você vê o próprio fusível em si. As características desse tipo de fusível é que ele tem um range de corrente que vai de 2 a 63 amperes, né? E ele vai até 70 kA de corrente de ruptura. O que significa isso, né? Você vai encontrar fusíveis nessa faixa aí de 2 a 63 amperes e o corpo físico dele vai suportar no máximo 70 kA, né? Acima disso, ele já não é garantido a segurança, né? Para esse dispositivo. E aí você tem algumas partes que o compõem ali para você montar, fazer a instalação no seu painel elétrico, no trilho DIN. E essas partes são a base, né? E aí também na base você tem um anel de proteção que vai evitar o contato com a parte metálica, né? Que poderia ocasionar um choque elétrico. Você tem também aí o parafuso de ajuste, né? Então esse nosso é azul. Para cada cor, para cada um desses parafusos de ajuste, você deve instalar um fusível diferente. Isso garante que ao substituir só vai servir aquele tipo de fusível para aquele tipo de parafuso, né? E aí esse fusível ele tem uma espoleta que se rompe quando o elo fusível se abre, né? Se rompe. E você pode fazer a inspeção através dessa tampa, né? Você tem um ponto ali que você consegue verificar, no caso dele romper a espoleta, você consegue identificar qual que é a corrente nominal, simplesmente fazendo a inspeção.
E aí essa tabela, ela apresenta para a gente as cores, né, das espoletas e a sua respectiva corrente nominal. Então, por exemplo, o rosa 2 amperes, a espoleta vermelha 10 amperes, a espoleta amarela 25 amperes e assim por diante. Também um outro fusível muito mais robusto, né, em termos de corpo mesmo, né, o corpo dele é bem maior, você percebe isso, né, em relação ao Diazed, que é o fusível do tipo NH. Ele é um fusível também utilizado aí em comandos elétricos para proteger tanto contra sobrecarga contra curto-circuito. Tá legal? E aí a característica dele é que ele vai de 4 até 1000 amperes. Ele é instalado sobre uma base também. Essa base aí você tem aqui o ponto de conexão lá nos terminais, né? Para fazer a conexão elétrica. E aí você tem esses dois pontos que é onde você encaixa, né? Que é a base, que é onde você encaixa o seu fusível NH. Tá legal? E interessante aqui, pessoal, você vê a corrente nominal dele, né? 63 amperes, a tensão de trabalho 500 volts alternado. Ele é um fusível que tem a corrente de ruptura de 100 kA e é bem interessante, né? E aí você tem um AR ali. O que é o AR mesmo, pessoal? Né? O AR é que ele protege contra curto-circuito e não protege contra sobrecarga. E ele protege aí o quê? O R significa que ele protege equipamentos semicondutores, né? Um inversor de frequência, um soft starter, tá bom? Ele é um fusível que a gente aqui no Brasil entende como fusível de ação ultra rápida, beleza? Para trabalhar com esses dois tipos de fusível que eu mencionei, né? Tanto o NH quanto o Diazed, você precisa de duas ferramentinhas básicas aí, tá? Uma é o punho. O que é esse punho? É um dispositivo que você usa, né? Ele tem toda uma proteção elétrica aqui, né? Um isolante, um material isolante, que serve para você basicamente conectar lá, né? Você conecta no fusível NH, pressiona esse botão e você consegue tanto inserir o fusível quanto retirar o fusível da base. E aí na imagem 12 você tem a chave para aquele tipo de parafuso de ajuste, né? Do fusível Diazed, e aí você consegue fazer esse ajuste ou essa inserção desse parafuso utilizando esta chave. Em relação a fusíveis, é isso, tá? Eu acho que eu comentei bastante coisa, né? O que precisa você de fato saber sobre fusível. Existe outros tipos de fusíveis, tá? Aí eu te recomendo fazer uma pesquisa sobre os tipos, sobre os tamanhos, sobre as aplicações, tá bom? E agora nós vamos entrar em um outro assunto, né, que também é um dispositivo utilizado para proteção de circuitos elétricos, né, instalações elétricas, que é o disjuntor termomagnético, tá? O disjuntor termomagnético ele vai fazer exatamente a mesma função que o fusível. Qual que é a grande diferença, né? A diferença é que uma vez que ele atua, se eu posso chamar assim, né? Uma vez que ele atuou, houve um curto-circuito, houve uma sobrecarga, ele vai apenas desarmar, tá? Ele desarma e aí você vai lá, verifica o motivo do desarme e aí você consegue armar novamente e reaproveitá-lo, tá bom? Mas faz a mesma função. Ele tem o nome termomagnético porque ele faz a proteção, como eu disse, de sobrecarga, daí vem o nome termo, né? Lembra lá do efeito Joule, da nossa aula passada, né? Que os materiais eles se aquecem com a passagem de corrente elétrica. E você tem também aí o nome magnético, né? Termomagnético. O nome magnético é porque ele vai se romper, né? Em caso de haver aí um curto-circuito, tá bom? Esse fabricante aí da imagem 14, vocês vão perceber que é interessante que esse ponto aí, né? Que você usa para fazer a manobra ou armar ou desarmar o disjuntor, né, que chama de manopla, ele identifica qual que é a corrente nominal, né? Mas isso não é algo que é padrão, tá, pessoal? Vocês vão ver disjuntores, como por exemplo o disjuntor da imagem 13, você tem ali uma cor que é laranja, mas poderia ser preto, branco, enfim, e que é a manopla de armar e desarmar, mas não tem nada a ver com a corrente nominal dele, né? Você percebe, inclusive, aqui, ó, nesse ponto, né, que ele tem um C10. O que significa o C? Significa que ele é um disjuntor do tipo curva C, tá? E que a corrente nominal dele é de 10 amperes.
Quando ele está desarmado, aparece a letra O, o número 0 aqui escrito off, né? Quando você arma ele, aparece o número escrito on, tá? Ou o número 1 ou a letra I, tá legal? Então, basicamente é isso. Como eu falei para vocês, como o disjuntor faz a mesma função dos fusíveis, nada mais justo que eles terem curvas de acionamento também, né? Lembra lá do rápido, ultra rápido e do retardado? Os disjuntores também têm curva, tá? Curva B, curva C e curva D. O que isso quer dizer para a gente, tá, pessoal? Que você tem aplicações diferentes para os disjuntores também. Os disjuntores de curva B vão ser disjuntores assim, que vai atuar em correntes de 3 a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Né? Ele atua para curto-circuito. Tá? O disjuntor de curva C, de 5 a 10 vezes a corrente nominal em caso de curto-circuito. Eu acho que isso tem um tempo para acionar. Né? E o disjuntor de curva D, ele vai atuar em caso de curto-circuito quando a corrente for entre 10 a 14 vezes a corrente nominal, tá bom? Ou seja, um em relação ao outro vai demorar mais ou menos tempo, né, para que seja desarmado em caso de houver um efeito aí indesejável da corrente elétrica no circuito. Então, só para a gente entender isso melhor, né, você tem aí as curvas dos disjuntores, né? Você tem aqui as curvas. Você tem a curva B, né? Percebe aí pelo gráfico que vai de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Você pode olhar no eixo horizontal aí, né? O curva C e D, conforme nós mencionamos lá atrás, né? Curva C de 5 a 10 vezes a corrente nominal e o curva D de 10 até na curva aí vai até 20 vezes, né? A corrente nominal. E você percebe que o curva D, né, olhando agora já no eixo que está na vertical, demora muito mais para atuar, tá bom? O curva B, ele é aplicado, ele deve ser aplicado para proteger cargas, por exemplo, do tipo que sejam semicondutoras, né? Por exemplo, o que eu dei como exemplo lá atrás nos fusíveis? Um software starter ou um inversor de frequência, né? Um CLP, alguma coisa desse tipo. O curva C, ele é mais usado para cargas do tipo geral, tá? É muito comum usar para iluminação, tomadas, tá bom? E o curva D, tá? É um disjuntor que é usado mais para motores, para casos que você precisa ter o tempo determinado de corrente maior do que a corrente nominal. É bem interessante isso, pessoal, a gente falando de comandos, mas vamos entrar um pouco na parte de instalações elétricas. É o seguinte, já teve cliente meu, tá, que na sua residência lá estava desarmando o chuveiro, tá? E aí, para não mexer em toda a instalação elétrica dele e não mexer no dimensionamento ali do disjuntor, né? Eu lembro que na época a gente substituiu o disjuntor curva C por um curva D. A mesma corrente nominal, porém com curva diferente, né? E aí estava acontecendo muito durante o banho dele desarmar esse disjuntor. Aí eu coloquei um disjuntor de curva D, né? Demorou mais para desarmar, e aí ele não teve mais esse problema, porque o tempo de resposta dele é um pouco mais demorado em relação ao disjuntor curva C, tá? Só um exemplo de aplicação. O ideal talvez fosse redimensionar os cabos, toda a instalação elétrica dele, mas para evitar todo esse problema eu só troquei a curva do disjuntor dele e aí já resolveu o problema, tá? Um caso curioso aí para a gente refletir. Agora, pessoal, nós vamos entrar aí em mais um componente, né, que é usado em comandos elétricos, que é o relé térmico, tá? Para que serve o relé térmico? O relé térmico, ele, como o próprio nome diz, é um relé, né? A gente ainda não aprendeu sobre relé, mas vamos aprender durante o nosso curso aqui que é um relé, tá? Mas basicamente ele vai interromper a passagem de corrente elétrica caso ele identifique uma temperatura acima do normal em um motor elétrico, tá? Então ele protege em casos de sobretemperatura, né?
havendo uma temperatura muito alta, ele tem um dispositivo dentro dele chamado bimetálico, que vai fazer um acionamento dele, né? E aí vai permitir que o circuito se abra, protegendo aí o seu motor. Normalmente usado para proteção de motor, tá? Porque o que acontece? Às vezes você está com algum problema no seu motor lá, tem uma falta de fase, alguma coisa, e o motor começa a se aquecer muito. E se ele permanecer nessa condição por muito tempo, ele vai se danificar. E aí é um prejuízo muito grande. Então você instala o relé térmico para permitir que possa haver um acionamento, né, em caso de haver uma temperatura acima do normal, tá? Você tem um ponto de ajuste nele aí, tá? Que a gente chama de corrente de serviço muitas vezes, tá? Ou fator de serviço. O que é essa corrente? Né? Você consegue ajustar ele um pouquinho acima da corrente nominal, né? A corrente nominal desse relé, por exemplo, é 10 amperes. Mas se você tem um fator ali unitário de 1, né? 1.2 e 1.6. Então você consegue fazer um ajuste para que esse relé ele trabalhe numa corrente um pouco acima da nominal, tá bom? Isso daí você encontra também em placas de motores, que é um outro assunto posterior aí, tá ok? Por fim, pessoal, nós temos um componente aí muito interessante, né? Que é o disjuntor motor. O disjuntor motor, assim, em resumo, para a gente não se estender muito a nossa aula, né? O disjuntor motor, ele vai proteger contra sobrecarga, curto-circuito, ele serve como chave seccionadora, então você consegue abrir e fechar o circuito, armar, desarmar. Então ele vai fazer toda a função do fusível, toda a função do disjuntor termomagnético e também, até mesmo, você vê que ele tem um ajuste aqui também, né? Você consegue ter a proteção, vamos dizer assim, térmica, né? É um componente bem completo, né? Você já protege o seu circuito de uma forma geral, tá? Então é um componente fascinante assim, né? Que se usa também em instalações elétricas, em comandos elétricos, para proteger motores elétricos, tá ok? E aí, pessoal, finalmente, né, já praticamente concluída a nossa aula aqui, ficou uma aula bem longa, né? Mas um conhecimento importante que a gente discutiu sobre, que é muito relevante. A gente chegou aí, né, na parte do relé de falta de fase, tá? O que é o relé de falta de fase, pessoal? Como o próprio nome diz, né, é um dispositivo usado em comando elétrico que vai proteger o seu circuito, ele vai abrir um contatozinho lá, né, ou fechar, né, normalmente abre, em caso de falta de fase. Então você tem motores elétricos, normalmente industriais, em comandos elétricos, motores do tipo trifásico, né, ou bifásico, no caso também, mas normalmente usado em sistema trifásico, você vai ter as 3 fases lá, né, uma defasada da outra de 120 graus, né, e aí, havendo a falta de uma dessas fases, esse dispositivo atua e vai proteger também o seu motor elétrico, o seu comando elétrico, tá? Outras aplicações aí para o relé de falta de fase, ele também consegue perceber se a sequência de fase está ok, tá? Se existe assimetria, ou seja, se esses ângulos que eu falei de defasagem de 120 graus estão assimétricos, ele percebe também. Ele consegue muitas vezes também perceber a falta do neutro, que é o quarto condutor, né? Que é um assunto para mais adiante, tá bom? Então é um dispositivo também muito importante, utilizado em comandos elétricos. Pessoal, basicamente, né, finalmente a gente encerra a nossa videoaula, tá? Muito obrigado por você ter assistido. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa de fato, que tenha te ajudado. Se te ajudou, não deixa de compartilhar, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Dá um trabalho muito grande para gravar, criar o conteúdo, gravar as videoaulas, editar os vídeos, tá? E é incrível, toda vez que eu vou gravar, parece que vai passar um avião, um caminhão de lixo, um carro buzinando, é uma coisa incrível, tá? Mas acho que o mais importante é a gente trazer conhecimento para vocês, e se a gente conseguiu isso, eu
realmente conseguir atingir o meu objetivo, tá bom, pessoal? Se você é inscrito no nosso curso, pode fazer perguntas lá dentro do AVA, dentro da plataforma de aprendizagem. Se você não é inscrito, pode deixar aí nos comentários, tá? Na medida do possível, vou responder a todos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Valeu, tchau, pessoal, um abraço.